Presidente, gravação iniciada. Obrigada, Ana Tereza. Estamos em continuidade à sessão do dia 11 de maio, na parte da manhã. Agora passamos ao processo número 29 da pauta de relatoria do conselheiro Fernando Brasil, recorrente Fazenda Nacional, interessado Cidade de Deus, Companhia Comercial de Participações. Então, o patrono está presente, né, porque sustentou aí no anterior 26, né, ou 25, se não me engano, algum outro processo antes desse, né? Agora eu esqueci o número. 20, isso. Então, pode chamá-lo, por favor, Ana Tereza. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Doutor Gabriel, seja bem-vindo mais uma vez à nossa turma. E agora vamos realmente para o 29, né? Agradeço o tempo de espera, tá? E peço ao senhor, então, para deixar o microfone no mudo para o conselheiro Fernando iniciar a leitura do relatório. Obrigada. Conselheiro Fernando, está com a palavra. Então, vamos lá, presidente. O voto aí está na base, né? Na verdade, aqui era um saldo negativo. Lembrando, é aquele processo 1402, o acórdão, né? 001736, que era justamente um dos paradigmas trazidos pelo contribuinte naquele processo relatado pelo conselheiro Alexandre Evaristo, tá? Então, esse daqui, o processo teve inúmeras controvérsias ali, mas restaram 2 pontos aqui para nós, tá? Então, o contribuinte solicitou, na verdade, ele entregou pedidos de compensação, já declarações de compensação final de 2002, em que parte desse crédito vinha lá do saldo negativo de 1997. Então, a gente estava usando o saldo negativo de 97 para fazer umas compensações. E esse saldo negativo de 97 foram feitos vários ajustes, e o que acabou redundando aqui foram 2 pontos, né? O contribuinte tinha feito compensação de estimativas lá de 97 com saldo negativo de 1996 na própria escrita. A fiscalização acabou não acatando, né? Ela foi analisar o saldo negativo de 96 para ver se daria crédito suficiente para 97, e lá no de 96 ela fez diversos ajustes, entre os quais tinha um que era uma despesa que ela considerou lá, o fonte incidia sobre o JCP, que ela considerou que era indedutível, por várias considerações que não foram analisadas até o momento, tá? Então, ela alterou a base de cálculo do IRPJ de 96, né, que acabou redundando num saldo negativo menor, ou até não teve saldo negativo em 96, e por essa razão, ela acabou dizendo que não havia crédito para as estimativas de 97 que haviam sido compensadas na própria escrita fiscal, e não reconheceu esse crédito também. Então, basicamente é isso. O processo chegou até a turma lá, a segunda turma ordinária da 4ª Câmara. Eu compunha a turma nessa época e se entendeu ali, né, nesses pontos que são os objetos da nossa controvérsia, que são os 2 primeiros itens da ementa que eu negritei, se entendeu que havia necessidade de lançamento para a realização desses ajustes, tanto de 97, quanto, né, que a compensação feita na própria escrita entendeu que deveria ser revertido via lançamento, e o ajuste na base de cálculo de 96 também deveria ser feito via lançamento, mas que além de não ser feito por lançamento, foi essa a fundamentação legal, o prazo decadencial já teria transcorrido,
Tá? Eu lembro aqui que esse despacho decisório foi dado ciência ao contribuinte no dia 2/10/2007. Né? Então, tem um questionamento do saldo negativo aqui de 97 e do saldo negativo de 96. Foi dado ciência para ele em 2/10/2007. Pois bem, então, a turma ordinária ela acabou dando provimento nesses dois pontos para o contribuinte, né? A PFN, então, interpôs o recurso especial. Ela fala que é a questão de necessidade de lançamento para revisão do saldo do pedido de compensação, é esse o que ela argumenta. Ela cita como precedente o acórdão 31.02.00.817, cuja ementa diz lá: a verificação dos aspectos materiais da obrigação tributária no intuito de apurar o indébito, bem assim o deferimento parcial da restituição em razão da apuração de saldo da restituída inferior ao pleiteado, não depende do lançamento de ofício. Consequentemente, não há que se falar em decadência do direito de promover tais verificações previamente à restituição do indébito. Então, foi dado seguimento ao recurso, né? O contribuinte foi intimado, apresentou contrarrazões. Então, preliminarmente, ele pede o não conhecimento do recurso da PGFN, em razão aqui da ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e o indicado como paradigma. Né? Diz que o acórdão apontado como paradigma negou o provimento ao recurso do contribuinte por entender que a apuração de saldo restituído inferior ao pleiteado não depende de lançamento de ofício. Não há que se falar em decadência quando está tratando de restituição. Em face da revisão pretendida pela autoridade administrativa na base de cálculo do imposto relativo ao período objeto do pedido de restituição, né? Fim social, adicionado à base de cálculo dos meses em que há pagamento passível de restituição de ICMS, né? Excluído indevidamente. Então, o contribuinte aqui coloca, tá? De fato, no caso concreto, em face da alegada insuficiência de saldo negativo 97, em razão da desconsideração das compensações de estimativa do saldo negativo de 96, entendeu o acórdão recorrido que tais compensações não poderiam ser desconsideradas, porque tratando-se de compensações apresentadas em termos da legislação à época aplicável que extinguia os créditos tributários compensados, discordando da autoridade administrativa da compensações, deveria à época própria efetuar o lançamento, né? Daí diz aqui da decadência. A situação, de fato, subexposta é bem diferente da analisada pelo acórdão indicado como paradigma. No acórdão indicado como paradigma, aqui não aceitação, tal. Exatamente. O que o contribuinte vai alegar aqui é que no acórdão paradigma foi analisado a base de cálculo do próprio período. O contribuinte lá ele tinha ganho uma ação judicial em relação às alíquotas do fim social, e quando ele foi pedir o recurso de volta, a fiscalização foi olhar e viu que ele não tinha incluído o ICMS na base de cálculo do fim social. Então, falou, olha, na verdade, a sua restituição é menor. Ele diz que é diferente, que aqui envolvia um caso de compensação, então que não haveria similitude fática, porque um era ajuste de base de cálculo, o outro era só um caso de compensação feito na escrita. Recurso especial também não deveria ser conhecido em razão da falta de demonstração analítica da divergência. No mérito, ele requer a confirmação da decisão recorrida e ele tem um pedido subsidiário para que, se caso seja provido o recurso da PFN, que os autos retornem à turma ACO para analisar a dedutibilidade do IR-fonte lá, pelo JCP, que acabou não sendo analisar o mérito na turma ordinária em razão do entendimento que havia necessidade de lançamento. É o relatório, presidente. Doutor, vou marcar seu tempo, então. Tá. Tá com a palavra. Obrigado. Eu vou ser bastante breve, até porque o julgamento do caso anterior já praticamente preparou o julgamento desse. Eu só vou frisar que, nesse caso, ao contrário do outro, em que a turma entendeu que se podia manter o lançamento, que não haveria decadência, porque não se adentrava na base de cálculo de períodos passados, já afetados pela decadência,
Nesse caso, foi feita, quer dizer, adentrou-se quanto ao exame da composição da base de cálculo. Então, nesse caso, fica inquestionável, tanto em relação às próprias estimativas de 1997, quanto ao IR-Fontes sobre as receitas de JCP de 96, fica evidente que, nesse caso, houve, inquestionavelmente, uma reanálise da própria base de cálculo, o que seria comprometido não só em função da falta de lançamento, como também da decadência, como decidiu por unanimidade o acórdão recorrido. Com isso, eu encerro a minha participação, me coloco à disposição para qualquer esclarecimento, mas eu acho que, em face do que foi decidido já no outro processo, a distinção fica bastante clara. Ok, doutor. Conselheiro Fernando, pode continuar, então. Então, presidente, estou vindo aqui para o conhecimento, né? O argumento sobre a falta de demonstração analítica, eu só explico aqui que não é necessário cotejo, né? Mas já vejo um problema aqui, né? Porque a PFN, quando ela vai fazer esse cotejo, ou a demonstração analítica, melhor dizendo, ela não aborda os dois aspectos que estão envolvidos no processo anterior, no acórdão paradigma. O acórdão paradigma, ele tem dois fundamentos que por si só poderiam ensejar aí o provimento do recurso. Um, que aquela compensação de estimativa de 1997, se o fisco não acata, ele deveria fazer o lançamento. E dois, né, que o ajuste da base de cálculo de 1996 também deveria ser feito por lançamento. Então, são dois pontos distintos, né? Não há a demonstração analítica em relação aos dois pontos, e mais do que isso, não há nenhum paradigma trazido pela PFN que ataque a compensação propriamente dita. Ela ataca ali ajustes de base de cálculo, tá? Embora a gente possa até fazer um exercício aqui a respeito da necessidade de lançamento como premissa dos dois, a questão se precisa de lançamento ou não, efetivamente, em relação à compensação efetuada, ela demanda outro arcabouço jurídico, que ela deveria ter trazido um arcabouço jurídico específico de compensação feita na própria escrita, para que pudesse ter duas divergências, né? Uma em relação à compensação que não foi acatada e a outra no reconhecimento do crédito do ano anterior, que foi utilizado para quitar essas estimativas, que aí sim, né? Eu acataria aqui a alteração do ano de 96 como divergência, mas faltaria a própria demonstração mais analítica aqui dessa divergência relativa à compensação, e também não há paradigmas em relação a esse ponto, presidente. Tentei fazer um resumo pelas razões pela qual eu não conheço do recurso especial. Então, eu não sei se eu sigo no mérito ou se a gente volta antes, presidente. Vamos votar o conhecimento, então. Conselheira Ideli, quando estiver pronta, só avisa, pode usar a palavra. Sem dúvida, no outro processo, né, e ela se renova aqui, a gente não teria um aproveitamento dessa arguição de decadência para essa revisão de 96 é a única motivação para não reconhecimento do direito creditório de 97? Ou a gente teria também alguma outra objeção posta no saldo negativo de 97 que poderia ser aproveitada nessa divergência suscitada pela PFN? O que eu vejo aqui, Ideli, é que, assim, sem dúvida, a parte da decadência nos serve, tá? A parte da decadência, ela seria comum nos dois casos, né? Agora, a forma como se reverte o saldo negativo, ou a compensação efetuada na própria escrita,
eu não vejo ela atacar. Ela ataca que assim, ó, não tem decadência, né? E o acórdão recorrido diz, olha, deveria ter feito o lançamento e tem decadência, né? Em relação ao ajuste na base de cálculo, perfeito, 96 é exatamente igual ao paradigma, né? Já entendo que a questão da compensação efetuada não é ajuste de base de cálculo, né? Inclusive poderia ter circunstâncias distintas de quando que foi feita essa compensação. Foi feito mediante declaração de compensação, pedido de compensação ou na própria escrita, né? São circunstâncias que eu entendo que ela deveria ter uma divergência dizendo, olha, isso aqui precisava ser feito, poderia ser feito sem lançamento e não está sujeito à decadência. E eu acho que ela traz só uma situação de ajuste de base de cálculo que só se aproveitaria o 96, tá? Mas pode alguém entender que engloba os dois, eu entendi que não. Só mais um minutinho, presidente. Pode, tranquilo. É que a EDLI é rápida, eu precisei de bem mais do que alguns minutinhos para chegar a essa conclusão. Presidente, é por isso que eu só concluí ali, né, que além da falta de demonstração analítica quanto à questão da compensação, teria esse fundamento inatacado, né, porque a PFN acabou não atacando a questão da compensação propriamente dita. Tá? Também tem umas referências aqui, a DRJ Campinas, e eu julguei tanto o processo da Cidade de Deus que eu já devo ter passado por esse saldo negativo aqui. Passou no processo anterior, que é a matéria que não subiu, tá? Tá, eu devo ter tem um passado. voto teu na DRJ, assim, mas é num processo precedente que não envolve o saldo que está em discussão agora, mas tem. Eu vou concordar com você aqui por essa referência no voto condutor aqui, que a discussão é a liquidação das estimativas de 97, tem uma frase aqui no relatório, que a discussão desses autos é a objeção posta às estimativas de 97 que foram liquidadas com o saldo negativo de 96, e aí eu concordo com você que a discussão aqui extrapola a possibilidade de revisão ou não de aspectos do ano calendário, né, do período ao qual se refere o direito creditório, né, com toda a honestidade diante de tudo que já foi dito aqui, né, eu já falei mais de uma vez que eu tenho parâmetros diferentes conforme o período a que se refere essas análises em cascata, né? E essa complexidade toda que existe no saldo negativo não dá para ser confrontada com um paradigma que trata de indébito de fim social, né? Em período de apuração estanque, que não contempla essa complexidade do saldo negativo que vai repercutindo em diferentes períodos de apuração. Então, acompanho o relator. Conselheira Lívia. Também acompanho o relator integralmente. Conselheiro Tozelli. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Matosinho. Presidente, eu li, reli, treli, como diz o outro, e não consegui alcançar essa dissimilitude e essa, para mim,
o fato fundamental é a falta de lançamento, o segundo fato é a decadência, os dois estão contidos nos dois processos. Vou pedir vênia para o Fernando aqui para votar por conhecer. Eu achei que não me convenci da ausência de similitude. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o relator, presidente. Conselheiro Caio. Com o relator, integralmente. Eu peço vênia ao relator e eu vou pedir vista. Tá? Peço também ao patrono que a próxima sessão poderá fazer o acompanhamento. Tá? Vou justamente analisar esse conhecimento. Tá? O Matosinho me sensibilizou aqui. Eu trago na próxima sessão, ok? Sessão não, reunião, tá? Convertido em coletiva, tá bom? Aí todos podem analisar com mais tranquilidade. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Até a próxima. Presidente, pois não, conselheiro Fernando, pois não. Só para, eu acho que como eu não votei no mérito, acho que a gente deveria, não sei se eu Sim, só... pode deixar consignado o seu voto no mérito. Sim. No mérito, né, se conhecido, eu estou votando para negar provimento ao recurso. Só. Ok, já deixa depositado, ok. Tranquilo. Ok, doutor, obrigada, até a próxima. Tudo de bom aí, saúde. Ana Tereza, pode interromper a gravação, então. Vamos fazer o nosso intervalo.